Eu economizei mais de 40 mil reais na minha festa de casamento usando técnicas de negociação que eu aprendi em Harvard e hoje eu vou te ensinar a fazer a mesma coisa. A essa altura você provavelmente já sabe que festas de casamento são caras. E a primeira coisa que você precisa fazer antes de mais nada é buscar referências de mercado de quanto uma festa custa. Dependendo de onde você mora, isso pode variar pra caramba. Então é importante que dentro deste sonho de casamento que você tem na sua cabeça, você tenha uma vaga clareza de quanto esse troço vai custar, quantas pessoas vão ter aí, quanto custa o espaço, quanto custa o buffet, quanto custam flores, e dica, é muito mais do que você já imagina que custe. Com isso, você já vai ter uma ideia de se aquela festa que você tinha na sua cabeça faz sentido dentro daquilo dinheiro que você tem disponível e tudo mais, e isso é importante para você já se balizar, porque tudo que é para casamento é muito mais caro do que para tudo que não é para casamento. Então, a partir daí a gente vai chegar no segundo ponto, que é você ter clareza do que é importante para você. Aqui é uma das peças-chave para você economizar dinheiro com coisas desnecessárias. Então, por exemplo, no nosso caso, uma das coisas que a gente conseguiu tirar um descontinho foi junto com os fotógrafos. Os fotógrafos oferecem tudo aquilo que você pode imaginar, número de fotógrafos, vídeo, filme, e um álbum físico. O álbum físico é caro, é muito caro. E essa foi uma das coisas que a gente pensou, a gente realmente precisa de um álbum físico? E a conclusão foi que não, a gente não precisa. A gente precisa dos arquivos. Se algum dia mais pra frente eu sentir a necessidade de fazer um álbum, eu vou lá e faço. Mas por hora foi uma coisa que eu já consegui de cara já tirar alguns R$1.000 aí da conta que ia nesse álbum de casamento aqui em São Paulo. O que me leva ao terceiro ponto, que é tenha alternativas. Alternativas é uma das coisas mais importantes que existem em qualquer negociação, que é, se essa negociação der errado, o que você vai fazer? Então, quanto mais alternativas você tiver, boas alternativas, obviamente, melhor. Vamos supor que você encontrou um buffet que você amou de paixão e esse é o único buffet que você quer contratar na sua vida. Esse buffet tem um poder de barganha muito forte sobre você. Agora, se você tem 3 buffets dos quais você gosta muito e tudo vai depender ali de como é que esses caras conseguem chegar no preço, você tem uma posição de negociação e barganha muito mais forte. Então, tome muito cuidado ao ter um fornecedor que você gosta muito. Sempre busque ter diversas alternativas. Se você conseguir fazer isso, você vai conseguir negociar muito melhor. Isso a gente usou em praticamente tudo, mas isso foi particularmente forte no nosso caso nas negociações com os nossos buffets. Porque buffets de comida, muito embora todos eles vão te dizer que a comida é linda, maravilhosa, incrível, você não vai ter uma distinção tão forte assim no buffet de um para o outro, né? Não é como se um buffet, só esse buffet consegue produzir a comida e ninguém mais consegue. Não, isso é uma coisa que, no geral, é uma coisa meio substituível, por assim dizer. Mais difícil de substituir do que um cerimonialista, né? A pessoa que vai lá celebrar o seu casamento. É mais difícil do que de substituir do que o lugar onde você vai casar. Enfim, tem coisas que são mais complicadas. Mas ali a gente conseguiu negociar muito bem. Então essa é uma outra coisa que você pode fazer que já vai te economizar uma bela de uma grana. Que me leva a dica número 4, que é talvez a mais importante desse troço todo, que é use o tempo a seu favor. Quando nós fomos casar, a gente percebeu que, em geral, as pessoas reservam as suas datas de casamento com muita antecedência mesmo. Tipo, às vezes 2, 3 anos a galera tá reservando a data de casamento. Pra mim isso é uma insanidade, mas enfim, é isso que muitas pessoas fazem, é assim que este mercado funciona. Então, quando eu e minha esposa decidimos que nós íamos casar, nós chegamos à conclusão de que seria muito mais interessante a gente se organizar rápido e casar numa data próxima, porque isso nos daria um poder de negociação muito grande, especialmente frente ao espaço. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente chegou para casar em um período assim, de uns 3 meses entre estamos começando a planejar, vamos buscar datas, a gente achou uma data que era, sei lá, a gente começou a ver em fevereiro, a gente achou uma data que era em junho. E quando o período é muito curto, assim, é muito apertado, tem muitos fornecedores que eles não conseguem aproveitar aquela data. O espaço é um desses exemplos. A gente ia casar, sei lá, no meio de um feriado e eles simplesmente não iam ter outro casamento ali. A chance deles conseguirem era muito pequena. Então, isso colocou a gente numa posição de negociação muito melhor. E o que foi que viabilizou isso? O tempo. Se eu tivesse negociado com esse mesmo espaço
uma data para 2025, eles iam falar, até 2025 tem muita gente, tem muito tempo, é muito provável que eu vou conseguir preencher esta data. Mas como eles provavelmente não iam conseguir qualquer coisa ali que entrasse, mas era lucro, o espaço ali tá vazio mesmo, se eles não fechassem comigo não ia ter nada, então essa foi uma coisa que a gente conseguiu negociar muito bem. Ao invés da gente pagar o preço do feriado, a gente pagou um preço de um dia de semana e com isso a gente conseguiu um belo de um desconto. E a segunda coisa que vem junto com essa questão do tempo é você saber aproveitar as oportunidades com o passar do tempo. Então, por exemplo, quando a gente pensa em cerveja de tempos em tempos vai ter promoção no mercado, de tempos em tempos vai ter uns 50% off na cerveja que você quer servir no seu casamento. E o que você vai fazer nesse momento? Você vai comprar toda a cerveja que tem disponível aquela bagaça. Isso é particularmente útil quando você pensa hoje nos e-commerce, tem muita, sei lá, no Pão de Açúcar, no Extra, Carrefour, você consegue comprar online, você consegue comprar uma batelada. Eu comprei um monte de cerveja com um monte de desconto nessas oportunidades assim. E com isso eu consegui aí reduzir uma vez mais muito no meu orçamento, explorando o critério do tempo. E finalmente a minha última dica é, se você consegue fazer você mesmo, faça. Porque aqui você vai conseguir economizar uma bala de dinheiro também. Um dos problemas que nós tínhamos no casamento era em relação aos decoradores. A gente não encontrou nenhum decorador que a gente gostou muito. E caso você não esteja sabendo disso, esta parte é uma parte que assim vai do super baratinho até o infinito. O lugar que você escolhe também influencia isso. No nosso caso, a gente casou em um lugar lindo, maravilhoso, que não precisava de muita decoração. O espaço por si só, ele não exigia tanto assim. Então, o que acabou acontecendo foi que eu dei de presente para minha esposa um curso de florista. Ela ama flores, naquela época não foi nem pensando no casamento especificamente, foi porque ela ama fazer flores e arranjos mesmo, então eu dei para ela porque eu sabia que ela ia ficar feliz. Mas depois que ela fez esse curso, ela começou a pensar, eu acho que eu consigo fazer a decoração do nosso casamento se eu tiver um pouco de ajuda. E foi assim que ela recrutou a mãe, a tia e mais alguns pares de mãos para ajudá-los nessa tarefa. Eu reconheço que a gente falhou um pouco na organização desse negócio e foi um pouco mais desesperador do que precisava ter. Mas, se você conseguir juntar amigos o suficiente, se organizar o suficiente, você consegue economizar muito dinheiro nessa brincadeira. A gente, inicialmente, tinha se organizado para casar um pouquinho antes da pandemia começar e porque a pandemia veio, a gente acabou postergando, a gente acabou casando agora em dezembro de 2021. E em dezembro de 2021 foi uma época em que você começou a ter um aumento muito grande de energia elétrica e combustíveis. E com isso são duas coisas que afetam muito o preço das flores. A gente estava muito infeliz com o que a gente via de referência nos casamentos que estavam aparecendo. Tudo era feio, com poucas flores e mesmo assim muito caro. E fazendo em casa a gente conseguiu fazer uma decoração de casamento que a gente deve ter economizado uns 70%, 80% no preço que teria sido. 4 vezes mais barato do que seria se a gente tivesse contratado um fornecedor. Então, se você tiver a oportunidade de fazer você mesmo ou encontrar pessoas, amigos que conseguem te ajudar nessa tarefa, faça isso porque você pode conseguir criar um casamento muito maravilhoso com muito menos do que você imagina. E no final o que nós tivemos foi o casamento que a gente sonhava. Foi um dia lindo, que eu vou guardar com muito carinho pro resto da minha vida e que eu chorei horrores até em vários momentos, inclusive quando eu estava falando nos meus votos. E tem muito poucas coisas que eu mudaria em relação ao que nós fizemos, 99,9% foi exatamente, eu faria igual sem pensar meia vez. E eu não gostei de entrar em muitos detalhes sobre quanto exatamente a gente gastou, porque, enfim, eu acho isso meio jogar dinheiro na cara das pessoas, não é legal e é deselegante. O que eu posso te dizer é que nós ficamos abaixo do nosso orçamento planejado, a gente tinha planejado mais, a gente ficou um pouquinho abaixo e a gente conseguiu nessa economia aí, pelo menos aí uns 30%, 40% do que a gente tinha imaginado inicialmente que a gente acabaria gastando. Então, no final das contas, foi muito, muito bom mesmo. E muito embora eu não consiga te prometer que você vai economizar a mesma coisa, porque depende do número de convidados, o que você vai querer e tudo mais, eu não tenho dúvida que se você seguir essas dicas, você vai conseguir economizar muito dinheiro no seu casamento. Que inclusive, se você quiser saber mais sobre como negociar bons acordos, entrar em mais detalhes sobre negociação especificamente, dá uma olhada nesse vídeo aqui em que eu vou te dar mais dicas sobre como você pode fazer excelentes negociações.